Não, corta a musiquinha lo-fi. Gente, esse vídeo iria ser um study vlog, mas agora ele vai ser um guia sobre como estudar pro Enem a partir de provas antigas, e eu espero que vocês gostem. Então, era pra esse vídeo ser um study vlog. Eu até gravei várias cenas pra depois compilar num vídeo bonitinho e tal, e fazer um study vlog pra vocês. Só que aí, enquanto eu tava vendo ali umas resoluções da prova que eu tinha feito, eu tava me sentindo... Assim, sabe quando você tá se sentindo com dor no corpo todo, como se você estivesse muito cansado? Daí, a priori, eu tentei dar uma ignorada, porque eu achei, bom, eu tô com muito sono, mas independente disso, eu tenho que terminar de estudar hoje, eu tô até gravando, então não tem por que eu sair daqui. Só que nisso, eu já tava me sentindo meio estranho, meus olhos estavam um pouco ardendo, fui medir minha temperatura com o termômetro e eu tava com um pouquinho de febre, uma febre leve, 37,7. Conforme a noite foi acontecendo, eu fui ficando com muita dor de cabeça, e não deu pra fazer nada. Nisso, eu cancelei o study vlog, mas eu já tinha gravado alguns takes com algumas dicas que eu acho bacana de mostrar aqui. Então, por isso que eu decidi gravar essa introdução toda, para conseguir encaixar essas dicas sem vocês ficarem sem entender porque que tá tudo meio cortado. Uma delas é o que eu faço depois de terminar de fazer uma prova antiga do Enem e corrigir. É o seguinte, eu fiz essa prova, tô usando ela aqui só como exemplo. Inclusive, acho que eu já até usei ela como exemplo em outro vídeo. Eu até mostrei pra vocês que eu, quando é prova de matemática, na verdade, em qualquer uma das áreas, eu me permito só 2 horas de prova. Então, eu sempre anoto a hora que eu comecei a prova, que pode ser qualquer hora, e aí eu conto 2 horas depois. No caso aqui deu esse intervalo. Daí beleza, corrigi, vi quantas questões eu tinha acertado e fui pro mais importante, que eram as questões que eu tinha errado. E aí eu faço um protocolo que é o seguinte. Peguei aqui uma folha de papel, que foi exatamente a que eu usei para fazer isso. E aí o que eu faço? Eu anoto questões que eu preciso ver a resolução, que são questões na qual eu sei que eu sei aquele assunto, mas eu errei por conta de algum detalhe que faltou, ou então que eu sei que foi por falta de atenção. Daí eu vejo a resolução, muitas vezes eu uso o Matemática Detonada, que é aquele e-book que tem todas as resoluções de 2009 até 2019 dos Enems. Inclusive, se você quiser conhecer, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E aí tem outras questões que eu escrevo assim, estudar assunto. No caso dessa prova de matemática, eu anotei 3 questões nessa aba de estudar assunto. Só que uma delas eu inclusive acertei. Eu pensei numa propriedade aqui que no final me levou à resposta certa, só que no final das contas nem era dessa forma. Ela meio que foi acertada pela sorte, porque a propriedade, apesar de ter me levado à resposta correta, não era a propriedade correta para ser usada nessa questão. Então eu estudei ela também mesmo tendo acertado. Mas, por exemplo, essas duas aqui foram questões de função trigonométrica, que é um assunto que eu não tenho muito domínio, que eu sei que eu preciso estudar, mas, por exemplo, eu ainda não fiz isso, ainda não parei para estudar funções trigonométricas. Eu quero ainda essa semana pegar um tempo para isso. Foram questões que eu nem tentei responder porque eu tinha ciência de que eu não sabia, e como eu falei para vocês, nessas provas que eu não faço como simulado, apesar de eu fazer ela no tempo de 2 horas restrito, com essas provas antigas do Enem, eu não estou buscando medir quantas questões eu vou conseguir acertar. Eu estou buscando realmente encontrar os pontos onde eu ainda estou fraco e estar constantemente revisando o que eu já sei e fazendo as questões. Então não vale a pena eu simplesmente chutar a questão. Eu sei que eu não sei esse assunto, então eu coloquei aqui para estudar. Uma outra dica, é até uma dúvida de uma galera que está aqui no canal, porque eu falo muito sobre estudar por questões, e aí uma dúvida que existe é em relação às ciências da natureza. É bom fazer uma prova inteira ou eu estudo por área, por disciplina? Daí uma outra coisa que eu fiz foi fazer esse horário de revisão para mim. Eu coloquei aqui esses horários e os turnos que eu queria estudar, mas isso ainda não foi seguido à risca. O meu grande objetivo é fazer o que eu preciso fazer dessas 3 matérias no dia, mas não necessariamente eu consigo pegar esses horários, até porque eu tenho, às vezes aparecem outras coisas para fazer, e, enfim. O mais importante para mim no mínimo, conseguir estudar essas 3 matérias e fazer o que eu preciso, não necessariamente seguindo aquela rotina ideal de sentar horas e horas para estudar. Não acho que vale a pena você usar esse mesmo horário aqui, porque acho que um horário de revisão tem que ser feito baseado nas tuas facilidades e dificuldades, e obviamente as suas facilidades não são as mesmas que as minhas, e vice-versa. E eu sempre faço provas antigas do Enem.
E aí eu dividi as ciências da natureza em 3. Depois vocês vão até ver nesse vídeo que eu fiz só a prova de biologia, de uma das provas antigas do Enem. Eu fiz só as questões de biologia e eu faço isso, eu divido. Agora eu divido as ciências da natureza. Terminei as 15 questões de biologia, eu percebi que eu fiz 16, porque essa daqui eu achei que fosse de biologia, mas na verdade ela é interdisciplinar entre biologia e física, mas eu vou considerar também. Daí como é que eu faço? Eu comecei a fazer 11 e 2 e terminei às 11h24. Eu acho que provavelmente vou começar a fazer por biologia lá na prova de natureza, porque eu tenho uma facilidade boa em química ao longo da prova, mas eu consigo responder rápido mesmo e acertar em biologia. Mas de qualquer forma ainda vou corrigir. Essa questão aqui, ó, isso é bom para prestar atenção, porque eu li a alternativa C, até marquei aqui uma palavra que torna a alternativa errada. Aí eu fiquei com a letra C na cabeça como errada e na hora de marcar eu marquei C. Mas aí deu tempo de olhar de novo e marcar a letra D. Eu tenho quase certeza que a D tá certa, espero que não seja assim, mas eu tenho quase certeza. E aí eu também marquei, por exemplo, essa questão aqui, 78, ela fala, aqui ela fala moluscicida, e isso já lembra de cara de esquistossomose, porque tem a ver com moluscos em água e tudo mais, então eu já sabia que era esquistossomose, quase não sai. Mas eu marquei aqui em rever para eu ver os detalhes de elefantíase e ascaridíase, porque eu não lembro. Apesar de saber a resposta dessa questão, é bom marcar o que eu preciso rever, porque vai que esse ano cai sobre uma dessas duas. Mas eu acho que eu vou fazer uma revisão em todas elas, mas principalmente nessas duas e naquele ciclo de malária, que é sempre meio confuso. Corrigi aqui a prova e das questões de biologia, eu errei uma. Eu vou já mostrar pra vocês, é porque essa daqui, como ela é meio de física e de biologia, eu acertei ela, mas ela não conta com mais 15. Essa questão aqui eu acertei, que tá marcado com seta, mas eu fiquei meio na dúvida, então eu tenho que estudar isso daqui também. Essa questão aqui eu achei muito interessante, porque, olha, ele fala assim... ele, na verdade, basicamente ele tá perguntando por que tem vacina pra febre amarela e não tem pra dengue, sendo que é o mesmo mosquito que transmite. E a verdade é que o vírus da dengue tem 4 sorotipos, ou seja, 4 variações, por isso ele tem uma taxa de mutação maior do que o da febre amarela, que se não me engano só tem 2. E enfim, a questão está perguntando justamente por que não tem vacina para dengue e tem vacina para febre amarela, lembrando que essa prova é de 2015. E aí na letra A ele fala maior taxa de mutação do vírus da febre amarela do que do vírus da dengue. Se tivesse ao contrário, essa alternativa estaria certa. Aí na letra B ele fala assim, alta variabilidade antigênica, que é a mesma coisa do que falar que existe uma maior taxa de mutação do vírus. Então, às vezes, eles querem te confundir só pelos termos que usam. Por isso que é importante prestar atenção e saber mesmo. Ainda bem que estava certa a letra D. Mas eu sabia. Essa daqui também, que foi a da especiação, raça de cães, que eu marquei, eu também acertei. Então, meu raciocínio estava certo, mas eu ainda tenho dúvida, eu tenho que ver a resolução disso daqui. Aí a questão que eu errei foi essa daqui, que ela fala sobre a alteração cromossômica da criança pode ser classificada como uma classificação de mutação genética, mutação cromossômica. Eu lembro de ter estudado isso em 2018, de euploidia, poliploidia, neuploidia, só que eu não lembro, então é uma coisa que eu preciso estudar. Eu vou até fazer uma marcação aqui, mas eu preciso rever essa parte aqui, essas classificações, porque elas podem cair, eu já tinha estudado, mas eu não lembro mais. E aí no sábado e domingo, no sábado eu faço um simulado do primeiro dia, no domingo um simulado do segundo dia, e eu até coloquei aqui uma observação de outras provas, porque eu não quero fazer prova antiga do Enem, eu quero pegar simulados de outros locais no modelo Enem para fazer questões que eu nunca vi. Isso é até uma questão, eu coloquei isso aqui mais para treinar raciocínios diferentes, ver novos modelos de questões, mas eu nunca lembro a resposta e a resolução da maioria das questões de provas antigas do Enem que eu faço. E quando acontece de eu lembrar, para mim tanto faz, porque eu tô focado em saber se eu sei resolver aquilo, sabe, de fato ou não, mas no geral eu nem lembro, então para mim isso é uma coisa que funciona bastante. No mais é isso, eu não quis desperdiçar essas dicas, eu achei que elas poderiam ser úteis para alguns de vocês. Se vocês gostaram do conteúdo do vídeo, não esqueçam de deixar um gostei aqui embaixo, porque isso é muito importante para o canal. Eu vejo vocês no próximo vídeo e tchau!